Olá, seja bem-vindo! Estamos começando o nosso Ponto de Vista e o tema do programa de hoje é Desigualdade e Davos. Isso porque na semana passada foi realizada a 54ª edição do encontro anual promovido pelo Fórum Econômico Mundial na cidade de Davos, nos Alpes Suíços. O Fórum Econômico Mundial é uma organização não governamental criada em 1971 e entre os objetivos dessa ONG está o de promover iniciativas de governança global baseadas em princípios do liberalismo econômico. Sabe que estiveram reunidos cerca de 3.000 empresários, governantes, acadêmicos, lideranças globais, jornalistas e demais influenciadores que durante os 5 dias debateram temas da atualidade em centenas de mesas. Nós tivemos também representantes brasileiros. E um tema discutido no fórum foi a desigualdade. Bom, para conversar com a gente, falar sobre o seu ponto de vista, falar também sobre esse Fórum Econômico Mundial e o tema desigualdade, nós convidamos o advogado, presidente da Comissão da Verdade sobre Escravidão Negra no Brasil e também da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa OAB Campinas, Dr. Ademir José da Silva. Seja muito bem-vindo, satisfação em recebê-lo aqui no Ponto de Vista. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui na TV Câmara, para tratar de um tema tão importante, tão relevante como este. Muito bem, doutor. O senhor publicou um artigo sobre desigualdade em Davos e que nos chamou muita atenção, né? Então, qual a sua intenção com essa publicação, né? Chamou a atenção da nossa equipe, nós falamos, vamos convidar o doutor para falar, para dar o ponto de vista dele referente a esse fórum que tratou também sobre a desigualdade. Qual foi a sua intenção nessa publicação? A intenção é chamar a atenção, não baseado em minhas ideias próprias ou meu pensamento, mas em pesquisadores, que aprofundaram sobre o tema e que parece uma dicotomia, Então quando se fala Davos, então se pensa nas grandes economias, nos grandes empresários, os homens mais ricos do mundo, Mas por outro lado, você tem também as desigualdades. Então nós nos baseamos num relatório muito profundo, da Oxfam Brasil. Na realidade é Oxfam mundial, porque é um conjunto é uma parceria de ONGs, que tratam desse assunto no planeta, 21 ONGs, e temos como referência a Oxfam Brasil, que é presidida pelo economista aposentado da USP, professor Hélio Santos. Um participante do evento que destacou temas como inteligência artificial, economia, crescimento, criação de empregos e estratégias de longo prazo para o clima, natureza e energia, ele comentou que é frustrante debater a necessidade de mudanças e a possibilidade de melhoria ano após ano e não ver resultado, já que esse fórum ele está na sua 54ª edição. Sobre essa fala desse participante que esteve presente, qual o seu ponto de vista? Sempre estar debatendo temas, levando informações que podem se reverter em situações que ajustem, corrijam alguns problemas, mas que esses problemas não são corrigidos porque, novamente, no outro ano são debatidas os mesmos temas, Qual que é a sua avaliação, o seu ponto de vista sobre a fala desse participante? Concordo plenamente com ele, é extremamente importante e eu entendo que é preciso haver métricas para ser alcançadas. Não adianta só levantarmos os números, mostrarmos a desigualdade. É como se fosse apenas tirar uma fotografia. Tira uma fotografia esse ano, no próximo outra fotografia, e o que foi feito nesse intervalo?
a fotografia serve para mostrar aquele momento, né? Mas o que precisar ser corrigido, é preciso que haja um comprometimento. Exato. Né? E isso nós não temos percebido. Então, e olha só que deu um gancho para a próxima pergunta, porque o Brasil teve uma participação bem reduzida nesse fórum, infelizmente, né? E tivemos aí nomes escalados, os principais foram os ministros de Minas e Energia, né? O Alexandre Silveira, também de Meio Ambiente, Marina Silva, e de Saúde, a Nízia Trindade. Eles evitaram falar durante esses 5 dias sobre os assuntos diretamente ligados à macroeconomia e aí deram ênfase às pautas sobre a sustentabilidade, ao meio ambiente. Nós entendemos que o meio ambiente, né, está aí em ascensão, é uma pauta que tem levado a diversos fóruns, eventos e, claro, nós precisamos sim estar atentos com a questão meio ambiente, porque olha só o que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo, né? Temos aí uma alteração climática, enfim, precisamos sim dar atenção a esse ponto, mas temos uma outra situação que também foi discutida nesse fórum, mas que não foi abordada pelos nossos representantes, que é a desigualdade, que é a fome, já que nesse fórum eles tiveram a oportunidade de abordar esses temas, mas decidiram então os dois falar apenas de uma pauta, que foi a questão aí meio ambiente, enfim. Eles acertaram, erraram. Qual é o seu ponto de vista referente ao tema que os nossos representantes abordaram neste fórum que aconteceu? Olha, eu também me senti frustrado com com essa não representatividade, não menosprezando, né, a qualidade dos que representaram o Brasil, mas pelo tamanho do país e até pelo tamanho também da desigualdade que nós temos aqui. Essa desigualdade, ela é de gênero, de raça, né? Ela é de territorial. Então, eu entendo que foi uma oportunidade perdida, né? Eu gostaria muito de ter presenciado o nosso presidente ali, né, participando, uma vez que ali estavam as maiores economias do mundo. Então, é uma oportunidade muito importante. O presidente, a ministra do Planejamento, o ministro da Fazenda, eu acho que são esses lugares, porque eu entendo que para nós tratarmos de desigualdade, nós temos que pensar em orçamento, nós temos que pensar em planejamento, nós temos que pensar em compromisso, sabe? E também buscar esse compromisso com os parceiros internacionais. Correto. E a oportunidade que tínhamos ali, né, neste fórum, onde muitas pessoas que têm oportunidades de estar nos oferecendo um pouco de conhecimento além, né, de países subdesenvolvidos, trazendo conhecimento para o Brasil para que, de repente, seja aplicado em políticas públicas para que venha diminuir essa questão aí da desigualdade. Quando falamos em desigualdade, gostaria que o senhor explicasse para a gente a avaliação que o senhor faz de desigualdade. O senhor fala em desigualdade como um todo, desigualdade social, desigualdade salarial. Qual é o seu ponto de vista referente à desigualdade que acontece aqui no nosso Brasil? Nós temos várias camadas de desigualdades. Nós temos camadas de desigualdades de gênero, né? Se a gente for falar de gênero, nós temos aí a desigualdade de salário, a desigualdade nas oportunidades de trabalho, e dentro dessas oportunidades o crescimento, a mobilidade. Nós temos a desigualdade de raça, né? Que também, dessa mesma forma, e isso tem também camadas, né? E são coisas que são fatos que vêm de muito lá atrás. Nós tivemos, né, o país
num determinado momento, quando se fala de raça, nós tivemos o país legislando, né, atuando em forma de perpetuar essa desigualdade, né? De uma forma que, eu digo que um efeito talvez, aquele que a gente fala de canguru que enfia a cabeça na areia, né? Então, essa desigualdade muito gritante, né, que permanece até hoje. Então, mais ou menos nesse nível aqui que nós tratamos. Eu, enquanto presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, então eu pesquiso, trabalho sobre essas questões. E também buscamos reparações. Né? Exato. E essas reparações, quando você fala de reparação, você está dizendo que é algo que você não está modificando com uma mudança drástica. Você está apenas, é como se fosse, você tem um edifício muito bem construído, esse edifício sofre lá um dano, né? E aí depois você faz algum tipo de reparação, né? Então nós tivemos um processo, né, na formação do povo brasileiro, né, nessa formação do Brasil, de um estrago muito grande, que foi o processo de escravização, né? Que foi esse sequestro hoje da maioria da população brasileira. Se a maioria da população brasileira está essa maioria ocupando esse lugar de desigualdade, então é um problema. Né? É um problema que não é de quem está nessa ponta da linha. É um problema de segurança nacional. Eu digo que hoje a desigualdade é uma questão de segurança nacional. Que deveria ser vista por todos os níveis, né, de poderes, quer seja o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, a sociedade civil organizada, né, os muito ricos, os mais ricos, né, de uma forma que nós tivéssemos todos voltados para diminuir essa desigualdade. Porque quando você diminui essa desigualdade, você promove, né, e principalmente quando se trata de uma grande maioria minorizada. Olha só, uma grande maioria minorizada. Muito bom. Agora, a desigualdade, né, como o senhor mesmo disse, é algo que vem de uma longa data, né, e que às vezes a gente acaba, sabe quando a gente se acostuma? A gente acaba se acostumando, né? E aí, por conta disso também, políticas públicas não são criadas, às vezes, por falta da cobrança, né? Porque você se acostumou, então tá tudo bem e você acaba não cobrando. Do seu ponto de vista, políticas públicas podem sim ajudar nessa questão aí de desconstruir essa desigualdade? Pode, com sinceridade, com metas também. Com metas, se tivermos metas. Primeiro, uma das primeiras políticas públicas é a educação. Nós temos que promover a educação. Educação de qualidade, educação, o acesso à universidade, o acesso ao ensino. E isso, estou falando na universidade, mas você busca, né, desde a escola, lá da escola infantil. Perfeito. Da escola infantil, né? Tem que ser dada essa atenção a essa escola infantil, ser promovido. Hoje, uma das coisas que eu trago também já para trazer um recorte nessa questão da educação é essa igualdade racial, essa igualdade de gênero, que a gente tem essas dificuldades, que promove lá na frente essas grandes desigualdades. Então a gente precisa começar com as nossas crianças, olhando para o futuro, né? Com isso nessa questão da educação. Por outro lado, e depois, né, a partir dessa qualificação, nós, dentro das organizações, abrir também, hoje tem os chamados esses indicadores de ESG, né, que são a responsabilidade social, né?
termos essa responsabilidade social com métricas. Se hoje nós temos que tamanho é essa desigualdade? Quanto tempo nós vamos demorar para diminuir ou chegar onde nós queremos chegar? Perfeito. São questionamentos, né, que são importantes e que as respostas, né, desses questionamentos, elas vão ser, a gente vai conseguir resolver elas se a gente tiver um estudo, se tivermos realmente pessoas que se preocupam com a desigualdade, para poder explicar, né, e ver onde está acontecendo, quais são as desigualdades, como está afetando, o que a gente pode fazer para resolver, e aí, quem sabe, a gente consegue responder essas tuas perguntas, porque, olha só, num período de 2 anos de pandemia, o primeiro mais rico da população, a primeira pessoa mais rica da população mundial, viu o valor de seus ativos aumentar em 26 trilhões de dólares, capturando aí 63% do aumento total da riqueza líquida global, gente, ou quase o dobro da parcela que foi para os 99 restantes da população mais pobre. Olha, de acordo com o novo relatório da Oxfam, mais de 820 milhões de pessoas estão passando fome. Segundo o Banco Mundial, provavelmente nós estamos testemunhando o maior aumento da desigualdade e pobreza global, pasmem, desde a Segunda Guerra Mundial. É isso mesmo? É assertivo? Isso está certo? Certíssimo, certíssimo. E é aquilo que, né, você observou. Nós talvez tenhamos acostumado com esse tipo de informação, e às vezes a informação ela é trazida de uma forma tão rápida que as pessoas não param para pensar, para refletir sobre o assunto, onde poucos, muito ricos, estão ficando mais ricos, né? E muitos, uma grande maioria, muito pobre, está ficando cada vez mais pobre. E essa equação ela não funciona, né? Vai chegar um momento que essa bolha vai estourar. Então é muito importante nós nos basearmos, e quando eu digo nós, estou chamando a atenção para os governantes, para quem tem poder e quem, né, recebe o nosso munus, né, o nosso mandato, né? Nós outorgamos, nós enquanto cidadãos, enquanto população, outorgamos, né, esse mandato, né, aos governantes para bem administrar essas questões, né, de uma forma que possa trabalhar de forma conjunta. Né? Ninguém tem a solução, a solução imediata, mas pelo menos para diminuir. Nós não podemos nos acostumar, inclusive, com uma coisa simples que diariamente a gente encontra. A gente encontra chamado moradores de rua. Né? Você já se imaginou, você morando, né, na rua, passando uma noite? Hoje eu não tenho, normalmente, a qualquer lugar que nós vamos, a única coisa que a gente sabe no final do dia ou da noite é voltar para casa. Né? Agora, um morador de rua, né, qual que é a casa dele? Aí a gente percebe, alguém vem, a moça ou o moço da meteorologia e diz: hoje nós vamos ter tantos graus de calor, ou tantos graus de frio, ou temos perigos de tempestades. E essas pessoas, e a gente às vezes naturaliza, né, essas situações. Isso não é normal, isso não é normal. É isso, a gente se acostuma, né? E é algo que não pode acontecer. Eu certa vez estive
né, trabalhando nessas questões de direitos humanos. À época estava com o diretor de Direitos Humanos, à época do Ministério da Justiça, e nós fomos fazer uma visita ao delegado-geral da Polícia de São Paulo. E aí, era uma segunda-feira, e naquele final de semana tinha tido lá 23 assassinatos na cidade de São Paulo. Né? E ele contando a história, né, que as pessoas, normalmente, as pessoas precisam ter remorso de determinadas situações. O perigo está quando as pessoas encontram determinadas situações e não têm remorso. Né? Então ele estava contando que aqueles crimes às vezes acontecia de estar ali o corpo no chão, né? E aí vinha o vendedor de picolé, vinha outras pessoas, então aquilo passava a ser uma coisa natural. Ele falou, isso é um perigo. E eu transporto isso para a nossa sociedade. Quando a nossa sociedade naturaliza esse tipo, né, de situações, né, naturaliza esse tipo de desigualdade, né, naturaliza isso nos nossos investimentos, né, nós vamos fazer que tipo, no retorno dos investimentos, e isso também, né, dentro do relatório da Oxfam traz alguns apontamentos de alguns caminhos, né, ele aponta bastante a desigualdade, mas também aponta caminhos. Então isso é muito importante a gente aprofundar nesse dado e encontrarmos, né, pessoas com vontade e poder para fazer essas modificações. Então, e pessoas com vontade e poder para fazer essas modificações poderíamos ter nesse fórum, né, que aconteceu lá em Davos. É Davos ou Davos? É Davos? Davos. Em Davos, alguns falam né? Davos, Isso, que aconteceu em Davos e que o Brasil, me conta, você acha que o Brasil perdeu aí uma grande oportunidade de ser protagonista nesse fórum? Eu entendo que sim. Por quê? Entendo que sim. Porque o Brasil é um país que hoje ele está no G20, né? É uma das maiores economias do mundo e nós temos aqui muitas possibilidades, né? O mundo olha para o Brasil, sim, independente das desigualdades. Então, eu entendo que um órgão, no caso aí, dentre os demais que estiveram lá, um país com essa dimensão, a voz dele é muito importante. Seria muito importante, né, estar ali protagonizando esses, até no sentido de investimentos, de exemplos, né? Vamos ver onde que algum tipo, né, como é que estão sendo enfrentados esses tipos de problemas semelhantes, né, em outras partes do planeta. Perfeito. Então, gente, nós estamos aqui com o advogado, presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, também da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, aqui da OAB Campinas, o doutor Ademir José da Silva. A gente está falando do fórum que aconteceu em Davos. O fórum teve uma lista, olha só, de mais de 200 milionários de 13 países, acredite, nenhum brasileiro, tá? E eles escreveram uma carta aberta e que foi enviada para os líderes mundiais presentes no fórum, né? O grupo de mais de 206 milionários de 13 países escreveram. Eu separei um trecho para a gente poder debater sobre ele, né? Eles escreveram assim: estamos vivendo em uma era de extremos aumento da pobreza e aumento da desigualdade de riqueza. Os extremos são insustentáveis, muitas vezes perigosos e raramente tolerados por muito tempo. A história das últimas 5 décadas é uma história de riqueza fluindo para lugar nenhum, exceto para cima. Nos últimos anos, essa tendência se acelerou muito. Nos primeiros 2 anos da pandemia, os 10 homens mais ricos do mundo dobraram sua riqueza, enquanto 99% das pessoas viram a sua renda cair. Bilionários e milionários viram a sua riqueza crescer em trilhões de dólares, enquanto o custo de uma vida simples agora está paralisando famílias comuns
em todo o mundo. Esse é o trecho da carta, tá? A solução é simples, para todos verem. Vocês, nossos representantes globais, devem tributar a nós, os ultra-ricos, e devem começar agora. Então, eles pedem para que os representantes cobrem impostos ricos das pessoas ricas, né? No seu ponto de vista, doutor, a parte dessa carta, né, que eu li, quem quiser pode acessar, está na internet. Eu achei bem interessante que eles estão ali explicando que a riqueza gera riqueza e a pobreza cada vez gerando mais pobreza. E a questão da cobrança dos impostos, né, para essas pessoas super ricas, tipo meio que Robin Hood, né, tirar do pobre, tirar do rico, aliás, e confortar o pobre. O senhor concorda com parte dessa carta? Qual o seu ponto de vista? Como é que o senhor analisa essa fala, esse trecho que eu tirei dessa carta aberta que foi enviada, né, pelos os mais ricos do mundo, as autoridades aí que estavam presentes lá no fórum? Desse trecho que você colocou, né, a parte que eu não concordo seria o seguinte, né, que eu acho um absurdo eles terem que vir a público, né, pedir nos tributem, né? Onde estão, né, aqueles órgãos que deveriam fazer isso, né? Aqueles que têm humanos público de promover, né, essa cobrança. No Brasil não é diferente. No Brasil não é diferente. Os mais ricos pagam muito menos impostos do que os mais pobres. Por que então, isso? De onde vem isso? Isso vem do poder, né? Esse relatório, os pesquisadores desse relatório, Oxfam, eles foram muito felizes em colocar o seguinte, né? Eles chamam de desprivatizar, né? Desprivatizar a política, né? Então, o que seria esse desprivatizar a política? Seria nós termos, no nosso poder político, um menor índice de poder desses grandes milionários, né, que às vezes, se não tem sensibilidade, né, ao ponto de escrever uma carta dessa, né, a coisa passa batido. Né. Comentando esse próprio artigo que nós escrevemos, né, e lá no artigo eu trago o preâmbulo do Bernie Sanders, né, cutucando esses muito ricos, né? E aí uma professora da Unifesp, né, comentando esse artigo meu, ela disse: doutor Ademir, mas no Brasil nós não temos um Bernie Sanders. Nós precisamos de alguns, né? Nós precisamos de muitos, né? Precisamos de pessoas com essa... E também uma educação nossa enquanto cidadãos de podermos termos essa sensibilidade de também exercermos o nosso poder de cobrança, né? De poder de cobrança, porque é uma situação insustentável, né? Essa desigualdade vai chegar num ponto que essa corrente ela vai arrebentar. Então a gente não pode esperar chegar nesse ponto. Nós temos que, porque não é bom para ninguém. E outra coisa, quando eu entendo que se você desenvolve políticas e mecanismos sempre falo com métricas de cobranças, né, com mecanismo onde as pessoas têm que apresentar resultados, têm que apresentar resultado periodicamente. Né? Todo mundo vai ganhar, todo mundo ganha, porque se o sujeito tem maior qualificação, tem um melhor emprego, ele tem uma possibilidade de mobilidade, ele vai oferecer melhor educação aos seus filhos, ele vai gastar no mercado, e vai promover, gerar riqueza e gerar impostos. Então todos ganham, é uma equação onde todos ganham.
Exatamente. Olha só, a Oxfam, a gente fala bastante da Oxfam, né? Mas ela explica que a pobreza nos países de renda mais baixa é ainda maior do que era em 2019. Segundo o documento, os preços estão ultrapassando os salários em todo o mundo e centenas de milhões de pessoas têm dificuldade aí de fazer com que seus ganhos rendam um pouco mais a cada mês, né? As principais ameaças, de acordo com a Oxfam, são a inflação e a instabilidade macroeconômica, né? E aí, o seu ponto de vista sobre o nosso salário, né? Segundo essa pesquisa, a gente quase nem consegue fazer a compra do mês aí com o salário e fica nisso, e tudo bem. É aquele negócio, nós nos acostumamos e está tudo bem. Seu ponto de vista sobre isso, doutor? O meu ponto de vista é enquanto a inflação corrói o nosso salário na velocidade de um elevador, né? Os nossos ganhos na velocidade do elevador, os nossos ganhos, os nossos aumentos, é a velocidade de você subir a escada. Então a gente percebe ao longo do tempo que isso aí, quem está empregado, né, que tem aí um aumento às vezes um pouquinho maior, mas os aposentados, por exemplo, você percebe que a cada ano que passa, essa desigualdade, ela aumenta. Aquelas pessoas que têm hoje, que tinham possibilidade de pagar um bom plano de saúde, né, hoje o plano de saúde corrói grande parte, né, do salário da população. E o SUS, por outro lado, fala assim, mas nós temos o SUS. Né? O SUS é o melhor sistema do mundo, né? E é mesmo. Mas o SUS não tem perna. Né? O SUS não tem perna para isso. Então nós temos que buscarmos outros mecanismos. Né? São mecanismos macroeconômicos aí de verificação dessas desigualdades e de correção de forma a que possa acompanhar, que a população que possa acompanhar. E quando quando se trata dos desempregados, aí não tem nem o que se falar. É impressionante, né? Como algo que acontece no Brasil e que a gente acaba se perguntando muitas vezes, né? Às vezes a gente, na televisão, a gente ouve falar que tem emprego sobrando, e aí a gente falta a qualificação. Mas em contrapartida, tem aí pessoas que estão procurando emprego e não encontram emprego, estão desempregadas. Moradia, tem também o déficit de moradia. O seu ponto de vista sobre toda essa questão que envolve o Brasil referente a essa desigualdade, mas e aí, como é que fica a desigualdade e a informação, né? Porque enquanto tem emprego sobrando de um lado, tem pessoas que estão procurando emprego do outro. Quando a gente vai conseguir colocar na balança essa procura e essa demanda, né? E essa procura de emprego para que tudo se alinhe e as coisas fluam com mais facilidade e aí a gente também possa, com essa fluidez, a gente possa começar a diminuir a questão da desigualdade. Olha, eu entendo que é bastante importante, né, que os dois lados dessa balança, né, se convergem, se convirjam. Por quê? Eu tenho essa oportunidade, eu tenho vivenciado, né, essa questão até do acompanhamento na busca de colocação no emprego. Então, por dever de ofício, né, na Comissão da Verdade, né, junto a outras comissões na OAB Campinas, na OAB estadual e até na OAB nacional, que eu estive na gestão anterior no Conselho Nacional, né, da OAB, na Comissão da Verdade, lá como consultor na Comissão da Verdade Nacional. Sim.
E nós temos, aqui em Campinas, né, o Ministério Público do Trabalho, o TRT-15, né, onde algumas iniciativas foram tomadas no sentido de, realmente, porque no primeiro momento era esse discurso de que não, pensando na questão da desigualdade com o recorte racial, que não havia negros preparados para ocupar determinados cargos. Então, houve um momento aí, essas políticas, né, afirmativas, tive oportunidade de trabalhar, de acompanhar esse processo e tivemos, né, aí a universidade também, Zumbi dos Palmares, para dar um exemplo aqui de um exemplo, onde esses órgãos, né, chegaram num determinado momento, né, olha, aonde que está o problema? Se, por um lado, hoje, num passado recente, dizíamos que não tínhamos pessoas qualificadas, mas agora nós temos pessoas qualificadas e ainda continua essa ausência. Então, tem sido feito um esforço buscando as maiores empresas, né, nos ramos, né, de serviço, os grandes escritórios de advocacia, no ramo da advocacia, no ramo da advocacia, educação. Eu sei que são 3 ramos lá onde se não tinha as pessoas ocupando esses cargos. E foi levantado, e isso continua ainda em curso. Continua ainda em curso essa conversa, né, buscando essa junção. De um lado, esses órgãos, no caso o Ministério Público do Trabalho, até que num determinado momento tem até um poder coercitivo, mas não foi o caso, né? Foi o caso ali na busca do convencimento, né, de mostrar que existia é preciso haver uma mudança de olhar, uma mudança no recrutamento. Às vezes você tem um determinado cargo e por pequeno ajuste que você faz na contratação, no acompanhamento, você já supre. Tá? Às vezes você pede uma determinada qualificação que não é necessária para aquele cargo. Sabe? E outra coisa que você precisa ter desde o chão de fábrica até o CEO da empresa com o mesmo pensamento. Sabe? Se você tiver isso, se você não tiver esse mesmo pensamento, você cria um grupo de afinidade. Nós temos lá na nossa empresa um grupo de afinidade, mas você não tem no conselho de administração uma visibilidade. Então, a gente sempre fala, né, da importância de você fazer o teste do pescoço, que é você olhar, entrar numa organização e quando você olha o cenário daquela organização, você vê a diversidade ali. Né? Você vê pessoas com deficiência, com portadoras de deficiência, você vê mulher, você vê negro, você vê isso, e isso qualifica, melhora, sabe, em muito. Né? Quem faz isso, quem aplica isso com sinceridade, com seriedade, tem os indicadores mostrando essa qualificação. Eu entendo que é um caminho firme para resolver isso, mas isso demanda vontade política de quem tem. Quando eu falo política, não estou falando não estou falando dos políticos. Se eu estou falando de uma empresa, vontade política do CEO dessa empresa até o responsável pela limpeza do. Muito bem. E olha só, nós estamos falando aqui de desigualdade, estamos falando do fórum que aconteceu em Davos, estamos falando de emprego, um bate-papo assim, para mostrar para você que a desigualdade, ela está nos 4 cantos, né? Infelizmente, é só você se atentar um pouquinho que você vê a questão da desigualdade, algo que vem lá de trás, né, doutor? Mas que até hoje a gente, por mais que tenha políticas públicas, por mais que tenha boa vontade, ainda até hoje essa questão da desigualdade, ela continua, infelizmente. E olha, o potencial da inteligência artificial
vamos falar da inteligência artificial rapidinho, para transformar as economias e suas implicações éticas, foi também foco desse evento, né, que aconteceu, o 54º fórum que aconteceu lá em Davos, e quase 40% dos empregos em todo o mundo, olha aí, essa informação veio do fórum, tá? Poderão ser afetados pela ascensão da inteligência artificial, uma tendência que provavelmente aprofundará a desigualdade, de acordo aí com o Fundo Monetário Internacional. A inteligência artificial, doutor, ela vai aprofundar ainda mais a desigualdade? O senhor concorda com esse ponto de vista? Eu concordo que ela pode aprofundar. Inclusive, ela tem um revés, porque sempre a inteligência artificial, atrás dela existe o ser humano. E se esse ser humano ele tem um viés de desigualdade, né, e de olhar, ele já começa por aí esse fosso, né, o aumento desse fosso. E, por outro lado, são algumas muitas substituições de operações que hoje, né, com um clique você elimina aí muito. Agora, eu sempre utilizo uma palavra, né, pois é, para quê? Né? Nós estamos, né, e antes de vir para essa entrevista, né, tive a oportunidade de ver algumas coisas, e algumas coisas simples, né? Uma das coisas foi uma figurinha que eu vi, né? Que dizia o seguinte, né? Quando nós nascemos, né? Nós chegamos aqui sem nada. E durante a nossa vida, né? Nós trabalhamos para, né, acumular riquezas, alguns para sobreviver, outros para acumular riqueza e mais riquezas, né? Mas quando nós partimos, nós também não levamos nada, né? Então, por que nós não poderemos pensar, né? Pois é, para quê? Vamos pensar, né, essa riqueza que nós estamos acumulando, né? Às vezes vão ficar aí para servir de brigas como heranças, né? E nessas acumulações, nesses dados também de Davos, você percebe lá que estão estreitando, né, os ramos de negócio, né? Uma das questões que eu vi lá foi o setor farmacêutico, que hoje poucas famílias no mundo, né, dominam esse sistema, né? Então são pessoas e corporações que estão controlando e ao mesmo controlando, são poucos controlando muitos, diminuindo esse espaço de mobilidade, né, até de trabalho, né? E isso é um contrassenso, porque quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, né, no término da Segunda Guerra Mundial, teve que ser feito um plano de reconstrução do mundo, né? Diante das dificuldades. Sim, que a Segunda Guerra Mundial proporcionou. Uhum. E foi preciso, os Estados Unidos teve uma época que eles promoveram lá, né, coisas que já estavam prontas, né, o governo mandava, né, destruir para gerar trabalho para as pessoas se ocuparem e também serem remuneradas para gerar esse tipo pensando exatamente no ser humano. Pensando no ser humano, no cidadão, que é a razão que eu entendo de todas as ações humanas. Porque senão não tem sentido você, né, qualquer um de nós, em qualquer lugar que seja, bilionário, trilionário ou paupérrimo, né? Nós temos, a nossa razão de estarmos aqui é promover a fraternidade, né, o bem-estar, porque nós estamos, isso aqui é uma passagem apenas. Então eu não sei
que momento nós estamos da entrevista, né? Vamos trazendo essa reflexão, né? Muito importante essa reflexão, porque de acordo com informações, né, desse fórum, lá na cidade de Davos, o mundo poderá ter seu primeiro trilionário nos próximos 10 anos, enquanto o fim da pobreza poderá levar mais de 2 séculos. E o presidente literário da Argentina, o Javier Milei, ele citou aí mercados livres como a solução para a pobreza. O senhor concorda com essa citação? Mercados livres? Será que mercados livres é mesmo a solução para a pobreza? Discordo completamente. Por quê? Discordo completamente. Eu entendo que você está percebendo, né, todos os encaminhamentos que nós temos percebido é o seguinte: quanto mais você tem a concentração no poder privado, sem o braço do Estado, né? Esse poder é divisar lucro, até por natureza, né? Quando se fala mercado livre, significa que eu posso cobrar o que eu quiser e eu não tenho obrigação nenhuma com quem não tem, ou com quem não possa pagar aquilo e o preço daquilo que eu estou vendendo. Então, eu entendo que nós precisamos ter estados, né, com pulso firme. Tem determinados serviços que a gente percebe, né, aqui agora, com essas chuvas que nós estamos percebendo, né, nós já tivemos a oportunidade de ver, né, a prestação do serviço, principalmente serviço de energia. Não vou falar da nossa cidade, que a nossa cidade, até a nossa concessionária, a gente sabe que, né, é rápida o retorno. Mas a gente tem presenciado, temos visto aí, cidade de São Paulo, Belo Horizonte, mostrou hoje na televisão. Então, essas questões que, muitas das vezes, é preciso que tenha o braço firme ali do Estado, órgãos reguladores com poderes de regular e ajustar. Cobrança de impostos de forma mais equânime, ou seja, cobrar menos de quem tem menos poder e mais de quem tem mais poder. É mais ou menos o que está escrito na carta que os milionários, exatamente. Direcionaram aí para os líderes mundiais que estavam presentes aí nesse fórum, né? Cobrar menos de quem tem menos e mais de quem tem mais, para ver se dá uma equilibrada nessa questão da desigualdade. Olha só, a gente está quase terminando, doutor. Então, recomendações, né, para combater as desigualdades que foram ditas lá no fórum, né? O relatório de Oxfam, divulgado por ocasião nesse Fórum Econômico Mundial de Davos, traz uma série de recomendações, né? Revitalizar o Estado, controlar o poder corporativo, também criar novos impostos para super ricos e empresas, reinventar os negócios, como criar e promover uma nova geração de empresas que não priorizem os acionistas, incluindo as cooperativas locais de trabalhadores e também empreendimentos sociais e empresas de comércio justo. Além disso, proporcionar aí apoio financeiro a empresas igualitárias por meio de tributos e outros instrumentos econômicos, como compras públicas. Essas são as recomendações, né, que foram ditas e foram conversadas e debatidas nesse fórum que aconteceu e que, infelizmente, os nossos representantes, digo o presidente, vice-presidente, né, não estiveram presentes, mas mandaram aí representantes, representaram muito bem o Brasil, mas poderíamos
ter abordado um pouco mais a questão da desigualdade, já que é um fórum onde reúne aí, né, pessoas de grandes personalidades do mundo na troca de experiências, e o Brasil poderia ter uma troca de experiências com países desenvolvidos, mais desenvolvidos, aliás, que pudessem trazer para a gente uma luz no fim do túnel quando o assunto é desigualdade, não é isso? Com certeza, com certeza. Eu entendo que, quer dizer, foi uma oportunidade perdida realmente, mas é um farol para que, uma luz aí para que possamos, né, continuar trilhando, né, e com foco nessa questão, né, porque isso é de extrema importância, né? Se o país, quer dizer, não há viabilidade com essa equação que nós temos no momento, né? Não há sustentabilidade, né? Vai chegar um momento em que esta corrente vai arrebentar, né? O elo dessa corrente não vai aguentar. Então, antes que seja tarde, acho que é importante, né? É importante até por uma questão de sobrevivência, não só de quem não tem nada, de quem está na linha da pobreza, mas da sobrevivência também de quem tem muito. Então, eu entendo que é isso, é por aí, né? Todos juntos, com seriedade, com responsabilidade, né? Com métrica, né? Com mecanismo, existe esses mecanismo de controle, onde eu entendo que nós temos os nossos tribunais de contas, né? Assim, pensando, estou falando de nosso país. Sim. Eu entendo que os tribunais de contas, nossos, poderiam ser, né? Porque o Tribunal de Contas, eles fiscalizam tudo, né? Fiscalizam os municípios, né? Os mais de 5 mil municípios que nós temos, né? Temos tribunais de contas pequenos também, né? Temos os estaduais, mas também temos tribunais de contas de algumas capitais, né? Esses tribunais de contas, e eles analisam desde a admissão dos funcionários, né? Desde a admissão dos funcionários. Talvez pudesse ter uma métrica de mobilidade, uma métrica, né, de qual que é o crescimento. Isso aí eu estou falando já de quem está num determinado. Mas também do retorno, do que pudesse metrificar, olha, esse município, de acordo com os cumprimentos de determinadas metas, ele vai ter mais ou menos, né, retorno de impostos, né? Diante uma tributação, um ajuste tributário, um ajuste fiscal, que tivesse, né, que metrificasse essa possibilidade de, com o foco de diminuir as desigualdades. Muito bem. Nós agradecemos a sua participação, né? Já ia puxar a reforma tributária que o senhor, mas nossa, porque tem tudo a ver com o nosso tema, né? Reforma tributária, a gente está falando de impostos, de tributos, de desigualdade, os ricos pedindo para serem cobrados, isso é um absurdo, né? Diga-se de passagem aqui, porque eles precisaram ir a um fórum mundial, né? Onde tem líderes mundiais e fazer uma carta aberta falando, cobrem de nós, né? E deixem os que têm menos. Então, é um absurdo. Então, assim, a reforma tributária, de repente, é algo que também cabe aqui no nosso ponto de vista, mas a gente deixa para uma outra hora, porque nós estamos encerrando, estamos aí já com o nosso tempo, ultrapassando o tempo. Muito bom o nosso bate-papo. Quero agradecer, doutor, por estar contribuindo com a gente, com informações, né, que são necessárias para o nosso dia a dia. Às vezes, algum assunto que as pessoas em casa, elas não têm aí a vontade, né, a curiosidade de esmiuçar, de estudar, de descobrir, e a gente aqui consegue levar uma informação para que a pessoa, de repente, por conta de uma palavra, ela está lá sentada no sofá e fala assim, poxa vida, olha só, eu vou assistir de novo esse programa que está lá no YouTube da TV Câmara Campinas para entender um pouco mais sobre a desigualdade, porque a desigualdade, na verdade, nós temos ela
ela o tempo todo, todos os dias, 24 horas por dia, nos 4 cantos. É só a gente parar para prestar atenção. E aí, às vezes, é algo que a gente se acostuma. E aí, quando a gente se acostuma, a gente acaba achando que tudo é normal, tudo é natural, né? Então, foi de grande valia a sua participação. Muitas informações e, mais uma vez, obrigada. Gratidão por ter aceitado o nosso convite, doutor. Olha, eu agradeço a oportunidade, né, e faço o convite para todos que assistirem, recomendar, né, assistir novamente esse programa nosso, né, e entrarem também lá no www.oxfam.org.br, que lá vai encontrar esse relatório também, mostrando tanto os mecanismos de desigualdade quanto os caminhos que poderão diminuir essa desigualdade. E por outro lado, parabéns aí à TV Câmara por essa sensibilidade de tratar de um tema de vital importância como este. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença, do doutor Ademir José da Silva aqui no nosso Ponto de Vista, falando sobre desigualdade, e a gente acredita ainda, que nós podemos diminuir, minimizar, ou então, quem sabe, num futuro não tão distante, eliminar de uma vez por todas, essa desigualdade que vem de muito tempo, vem de longa data, e a gente precisa que isso não perdure por mais tempo, que isso acaba deixando as pessoas de uma forma que reflete muito na nossa vida, na nossa sociedade, que é o que nós conversamos aqui, a pessoa em situação de rua, a pessoa sem aí a condição mínima de se alimentar. Então é a desigualdade e ela precisa ser modificada, essa situação. Nós precisamos de políticas públicas, mas primeiro precisamos cobrar as autoridades. E para que a gente cobre, que tenhamos políticas públicas, a gente não pode se acostumar com essa desigualdade que vem de muito tempo. A gente pode dizer, colocar uma aspas aqui e dizer que é até cultural, Mas a gente pode, se todos estivermos juntos, quem sabe a gente pode minimizar a desigualdade que assola o nosso país. Vamos ficando por aqui com o nosso ponto de vista, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, e fique ligadinho na programação da TV Câmara, e a gente se vê aqui, TV Câmara Campinas, sempre com você.